Bem-vindo ao 16º Encontro Mineiro de Educação. Acompanhe nossas palestras e encontros todos os meses ao longo do ano de 2021. Nessa edição, o nosso tema central é Da Pandemia à Condição Humana, uma travessia que passa pela educação. Como podemos nos preparar para os desafios atuais e os que virão? Participe, siga-nos em nossas redes sociais e saiba como se inscrever em cada palestra. Venha com a gente! Boa noite a todas as pessoas presentes em mais uma palestra do 16º Encontro Mineiro de Educação. Esse restante do mês de setembro vai ser intenso. Nós temos 2 palestras nessa semana e mais 2 palestras na semana que vem. São muitos temas, mas são temas que não podem ser deixados de lado aí nesse segundo semestre do ano de 2021. Aí nós começamos essa programação do 16º Encontro Mineiro de Educação de forma virtual e gratuita desde o início desse ano e nós vamos seguir até o final do ano de 2021. A nossa última palestra está prevista para o final do mês de novembro. O Encontro Mineiro de Educação é uma iniciativa do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Ele se realiza a cada 2 anos, e nessa edição, em função da pandemia, nós que estávamos acostumados a fazer um evento presencial, geralmente eram poucos dias de uma programação intensa, esse ano, em função da situação que todos nós conhecemos, nós decidimos fazer os nossos encontros ao longo do ano, de acordo com a demanda, sem uma programação fixa, de acordo com a demanda das escolas, e a gente foi encaixando e seguindo esse ano aí com a programação do nosso encontro. E aí nós estamos, nessa palestra de hoje, justamente um pouco em função dessas demandas que vão aparecendo ao longo do ano. Nós vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante desafiador para as escolas, que é aí a implementação da educação plurilíngue. Antes de anunciar as nossas palestrantes, hoje eu aqui rodeado de mulheres muito inteligentes e muito ativas na educação, mas antes da gente apresentar elas, nós vamos dar boas-vindas aí a todos os nossos participantes, e a Zuleika Reis, que é a presidente do SINEP, tem a palavra para dar essas boas-vindas. Zuleika. Boa noite, muito feliz, gente, de estar aqui com vocês, nesse time tão de peso na educação. Obrigada aí, professora Jussara, professora Rita, professora Priscila, e a nossa excelente, querida colaboradora Cláudia, né, que tem feito um trabalho maravilhoso aí, junto ao Conselho Estadual de Educação, e tem assessorado a gente com muita competência. É um prazer recebê-las aqui, é um prazer receber quem está aí do outro lado da telinha, né? Mais um evento, e nós estamos aí caminhando, quando a gente pensava que 2021 estava longe, na hora que nós entramos em agosto, nós já enxergávamos o fim do ano, né? 2 anos muito difíceis para nós, educadores, para nós que estamos dentro das escolas, mas um ano onde a gente também aprendeu muito, né? E é essa união de aprendizagem que a gente traz a cada momento aqui, quando a gente vem falar de um tema que é de super importância para a educação. E esse tema foi graças a Cláudia, principalmente, que a gente conseguiu alinhar, trabalhando com a Jussara, né? E também fazer essa junção que precisávamos tanto para ter essa regulamentação, né, que será tão necessária nas escolas. Então, é com muita honra, hoje eu passei um WhatsApp para a Jussara, né, o tanto que a gente divulgou, e a gente divulga por todos os cantos dos nossos eventos, dizendo a ela que era uma honra recebê-las aqui na nossa plataforma, e a gente sabe que um dia ainda a gente vai fazer esses eventos voltarem aí presencialmente, porque a gente sente falta, né, daquele contato, daquele encontro, daquela troca, daquele cafezinho, daquele coquetel. A gente sempre fez assim nossos eventos. Mas, em compensação, hoje a gente atinge o Brasil inteiro, né, através da nossa plataforma. Então, assim, nós continuaremos fazendo os eventos, eu acredito, né, em 2022,
com essa outra possibilidade, além de estar presencialmente, estarmos também remotamente, assim como as escolas também devem seguir usando nessa ferramenta que foi tão assustadora quando começamos e hoje a gente já domina com maior facilidade, às vezes com alguns problemas, né, que a gente ainda não domina totalmente, mas a gente vai aprendendo aí, né, a cada dia. Muito obrigada, Rita, Sara, Priscila, e em especial a Cláudia, que durante 4 anos nós estivemos juntas aí, e a minha gratidão pela companhia, pela eficiência e por fazer a gente crescer e crescer sempre juntos. Muito obrigada, gente. Obrigado, Zuleika. Eu queria avisar as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso evento, que nós vamos falar sobre vários subtemas, né, hoje. Vamos falar dessa forma. Algumas coisas, alguns temas que vão ser abordados aqui, está sendo preparado um manual que vai responder as principais dúvidas das escolas, dos educadores, sobre a questão da implantação da educação plurilíngue. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem as suas perguntas aqui, nesse botão que fica do lado do chat, que é o Q&A, Questions and Answers, que é esse Q&A, que é o botão da sala da Zoom que faz perguntas e respostas, vocês vão colocando. Se eu perceber que algumas perguntas elas serão perguntas contempladas nesse manual, eu não vou fazer. Mas vai ter, por exemplo, a Priscila que está aqui vai falar sobre um curso que está sendo feito pela PUC. Se vocês tiverem dúvidas sobre outras coisas, esse curso, outras coisas que vão ser ditas, podem escrever aqui que a gente vai ver. Né? Se não for respondido, é porque vai estar nesse manual que vai ser entregue para os educadores, vai ser divulgado amplamente em breve. Tá? Então, peço paciência nesse sentido, né? Porque a gente tem várias falas aqui hoje, e então vamos para apresentar essa palestra, a implantação da educação plurilíngue nas instituições de ensino. Então, vamos chamar em ordem de fala Rita Ladeia, que é especialista em educação bilíngue e em neurociência e aprendizagem, mestre em linguística aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e doutoranda em educação. Depois da Rita vai falar a Jussara Maria de Carvalho Guimarães, que é pedagoga pela Unimontes, mestre e doutora em geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-doutora em sociologia da infância pela Universidade do Minho, que é em Braga, em Portugal. Ela é também conselheira estadual de educação de Minas Gerais e é professora da Unimontes. Depois a Jussara, quem vai falar é a Priscila Campelo, que é formada em letras, mestre em literaturas de língua inglesa e doutorado em literatura comparada pela Faculdade de Letras da UFMG, realizou o doutorado sanduíche na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, e leciona no curso de letras da PUC Minas desde 2001. Também temos a presença da nossa querida Cláudia San Miguel, que é assessora de legislação e normas do Cinep-MG, bacharel em Direito, pós-graduada em Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar. Então, eu quero chamar a Rita para começar a falar, né, a fazer a exposição dela, e na sequência vai a Jussara, vai a Priscila, quer dizer, vai a Jussara, a Cláudia vai entrar também, e depois a Priscila fala. Então, mais uma vez, muito obrigado, antes de tudo, pela disponibilidade, pela generosidade em compartilhar os conhecimentos, né, sobre esse tema que é tão desafiador para as escolas. E vamos começar, então. Rita, com você. Obrigada, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma oportunidade de nós falarmos sobre um tema que vem causando tanta polêmica, tanta controvérsia, tantas expectativas, né? No nosso país, na educação no nosso país. É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de estar junto, tentando entender o que os documentos dizem e o que nós, de fato, podemos fazer a partir do que os documentos
eventos dizem. Eu agradeço muito o convite, formalizado pela Cláudia, de estar mais uma vez aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu participo de eventos organizados por vocês, e sempre é um prazer ter essa oportunidade. Muito obrigada mesmo pelo convite. E aí vamos falar um pouquinho, então, começando essa discussão da noite, sobre a educação plurilíngue nas escolas de educação básica. E quando nós falamos disso, eu acho que é muito importante nós estabelecermos com clareza qual é o nosso ponto de partida quando nós começamos a considerar a ideia de uma educação plurilíngue, de uma educação bilíngue, num viés menor, nas nossas escolas. E eu gosto de colocar sempre nas minhas falas que é importante nós falarmos de evidências e não de vidências naquilo que nós tratamos em relação à educação plurilíngue, bilíngue, como eu digo sempre, num viés menor, num recorte menor dentro das possibilidades de cada escola. É importante nós termos essa clareza de que nós estamos vivendo uma década, na verdade mais de uma, de que na qual essas escolas bilíngues vêm crescendo sem nenhuma direção, né? Em todo o país, as notícias na mídia, a procura por parceiros, a procura por soluções, ela vem se mostrando sempre uma preocupação de escolas, de redes de escolas, no universo das escolas particulares e nos últimos anos. Isso não se limitou às escolas particulares e nós começamos a ter iniciativas muito importantes, muito significativas de educação bilíngue na rede pública de educação, e ainda bem que isso começou a acontecer, porque nós não podemos pensar em manter a educação bilíngue ou uma educação mais ampla num viés plurilíngue dentro das escolas particulares exclusivamente. Então, hoje, quando nós pensamos no que vem acontecendo de iniciativa de tentar construir uma escola onde as práticas pedagógicas ocorram por mais de uma língua de currículo, isso vem acontecendo com força cada vez maior na educação pública, o que é muito bom para todos nós. Mas a educação bilíngue não é o único caminho para formar bilíngues, e isso também é importante ter em mente que no Brasil nós temos uma história de bilíngues formados por escolas de línguas, antigamente chamadas de escolas de idiomas, quando a gente ainda achava que língua e idioma era a mesma coisa, né? Então, essas escolas de línguas formaram muitos de nós que estamos hoje atuando em educação bilíngue e multilíngue. Escolas com programas bilíngues ou com parcerias externas para tentar fazer um resultado, alcançar um resultado melhor com as línguas adicionais, elas vêm crescendo e elas, se bem estruturadas, se tiverem currículos bem elaborados, também podem formar bilíngues. O que os documentos hoje chamam de carga horária estendida, que não é de fato a educação bilíngue, mas uma carga horária estendida bem aproveitada, com um currículo bem construído, com professores bem formados, escolhas pedagógicas bem elaboradas, forma bilíngues também, assim como as escolas internacionais, que indiscutivelmente formam os seus bilíngues, e, por fim, aquilo que hoje a legislação vem tentando definir como escola bilíngue. Tudo isso pode formar bilíngue. Então, o que eu sempre coloco nas minhas falas é: uma escola não tem que ser bilíngue, mas ela tem a responsabilidade de formar bilíngues por um projeto bem estruturado, mesmo que ela não consiga alcançar tudo aquilo que hoje é esperado de uma escola bilíngue. Acontece que a preocupação com formar bilíngues é um caminho sem volta. Nós não temos como recuar diante de uma iniciativa que não começou na América do Sul ou na América Latina, mas que já vem de Europa, já vem de Ásia, os Emirados tinham já uma definição de que até 2020 todas as escolas nos Emirados seriam escolas bilíngues. A gente tem experiências importantes em Estados Unidos, Canadá, em todo o mundo, e aí começaram a surgir as iniciativas no Chile, na Colômbia, no Equador, no Panamá,
na Argentina, e nós fomos vendo as coisas acontecerem e deixando para resolver a situação do Brasil depois, como quase sempre, né, gente? Nesse momento, o que é importante para nós é compreender que essa trajetória vem mudando em função das demandas que nós temos, mas entender o futuro dessa educação plurilíngue implica conhecer o que nós já fizemos e formamos bilíngues ou não, o que nós estamos fazendo para formar ou não, e só a partir daqui é que nós vamos conseguir direcionar caminhos únicos para cada escola, porque não existe receita pronta. Não dá para pegar o mesmo projeto pedagógico que tem sucesso na escola X e replicar para o Brasil inteiro, porque o Brasil não é, assim, um lugar todo igualzinho, né? A gente sabe de todas as nossas diferenças. E quando nós pensamos em história dessa formação, e eu coloco em inglês por ser esta a língua de maior experiência nossa nos currículos de educação básica. Quando nós falamos de educação bilíngue, inglês não é necessariamente a segunda língua de currículo. Quando nós falamos em educação plurilíngue, nós falamos num universo muito maior de possibilidades dentro da escola, mas o inglês é aquela língua na qual nós temos mais experiência e por isso eu cito especificamente o inglês aqui como uma história de fracasso na educação básica por décadas. E por conta dessa história de fracasso, onde nós criamos uma expectativa de que, se você quer aprender a língua, procure uma escola de língua, porque aqui você não vai aprender. Isso foi histórico por muito tempo, até que lá pela década de 80, final da década de 80, surgiu a terceirização do inglês para a escola de língua. Então, o mesmo curso que era dado na escola de língua foi trazido para dentro de escolas em várias regiões do Brasil, procurando resolver aquilo que a escola vinha assumindo como um dos pontos que ela não conseguia resolver sozinha. As terceirizações trouxeram muito problema, porque você colocava dentro da escola um profissional que não era da escola, que era um professor que vinha do Instituto de Língua, e aí ele não tinha ali nem juridicamente os mesmos direitos e os mesmos benefícios, por exemplo, do professor que era contratado pela escola parceira da escola de idiomas. Isso foi gerando conflitos, esse professor nunca pertenceu, nunca sentiu que de fato ele pertencia à comunidade escolar na qual ele trabalhava. Esse projeto foi perdendo força e surgiram as parcerias com programas bilíngues, que é o que nós temos visto crescer muito rapidamente nas últimas décadas. Nós temos aí nesse bolo projetos excelentes, projetos medianos e projetos de baixa qualidade. E cabe a cada escola verificar direito que escola é essa e que parceiro é esse que ele traz para dentro da escola. Essas parcerias já não te mandam o professor é seu, para resolver aquele problema da terceirização que não deu certo. Acontece que as parcerias com programas bilíngues, em geral, te apresentam um produto pronto, replicado para o país inteiro, com o mesmo livro didático, com o mesmo plano de aula, o que só tem que não funcionar, porque cada escola é única e cada cenário é único. E isso vem gerando um novo movimento dentro da educação bilíngue, que é a elaboração de currículos autorais. E quando nós falamos em currículos autorais, nós não queremos dizer currículos que não se apoiem em materiais didáticos, mas que a partir das escolhas que forem feitas pela escola, a escola construa o seu currículo. E não espere que alguém entregue para ela um currículo pronto para que ela siga. Até porque isso fica incompatível com o que hoje os documentos que estão em movimento por uma legislação, vem pleiteando. Eu não consigo integrar currículo se me entregarem uma coisa pronta no inglês. O currículo é único de uma escola. Ele precisa ser único. Não existe uma escola com 2 currículos. Ela tem que ter um currículo único. E o grande desafio é integrar aquelas ações pedagógicas que serão conduzidas em português, como língua de nascimento da maior parte dos nossos estudantes, e aquela porção
construção desse currículo que será veiculada por meio de uma segunda língua de instrução para esses meninos bilíngues emergentes, que às vezes são quase alunos com um repertório realmente de bilíngue inicial, não tem, às vezes, nenhum domínio da língua, e é absolutamente possível elaborar currículo que atenda também a essas crianças. Pensando nesse sentido, o foco da educação bilíngue para os próximos anos tende a ser a elaboração dos currículos autorais. Não quero dizer aqui que não devemos ter livro didático ou ter um parceiro, se a escola achar que deve ter. Mas é importante que em qualquer uma dessas escolhas haja essa flexibilidade, é o que vem de fora que precisa se adequar ao currículo da escola, e não a escola que precisa se desconstruir e reconstruir em função de algo que vem do lado externo, né? Esse movimento todo, ele começa com uma observação que vem da Europa no final do século XX, e eu trago aqui um texto, uma citação da professora Maria Luisa Cañado, da Universidade de Jaén, na Espanha, e ela nos diz que o ensino de línguas, nesse momento na Europa, a Europa começa a perceber que as pessoas aprendiam línguas, mas que essa comunicação não era suficiente para que eles transitassem pelos outros países na Europa, e a intenção, né, de unificação cada vez maior do continente, fez com que o pensamento deixasse de ter seu foco no ensino de línguas e passasse a colocar o seu objeto de estudo, de pesquisa, na educação por meio de línguas, e foi dali que nós começamos a ter as primeiras iniciativas de se pensar o ensino de conteúdos acadêmicos, conteúdos curriculares, por meio de mais uma língua de instrução. Esse movimento percebido na Europa, ele deflagrou vários estudos no Canadá, principalmente no Canadá, trazendo mais aqui para as Américas, mas foi daí que surgiram as abordagens metodológicas que hoje nós tratamos quando falamos em educação bilíngue. Acontece que nós temos uma mania de olhar o que acontece fora do Brasil e achar que dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E o Brasil é um país extremamente plurilingüe, extremamente pluricultural, e nem essa representação de coxa de retalhos atende àquilo que de fato cada lugar é, né? Porque São Paulo não é uma coisa só, Minas não é uma coisa só, e nós temos essa mistura que nos enriquece, e esse Ctrl+C, Ctrl+V de qualquer outro lugar do mundo não vai funcionar no nosso espaço pedagógico. Em meio a 2020, que entra com toda a loucura que foi, e a gente surtando ainda com a pandemia, né, aprendendo a conviver com a pandemia, nós tivemos aquele movimento de tentar entender o nosso cenário de isolamento, e essa passou a ser a maior preocupação dos professores naquele momento, e no meio de tudo isso nós tivemos, então, o primeiro documento do Conselho Nacional de Educação, que foi colocado para consulta pública no início ainda de 2020, e em julho de 2020, após consulta pública, foi aprovado esse documento nacional para a educação plurilingüe. Então, vejam só, esse documento, o que ele procura fazer é diferenciar o que uma escola bilíngue é de uma escola com carga horária estendida, de uma escola internacional e uma escola brasileira, mas que segue esses grandes currículos internacionais, como Fieldwork Education, IB e tudo isso. E após definir essas escolas e o que de fato diferencia aquelas escolas que poderão se auto-intitular bilíngues, é necessário que haja especificidades de currículo e que esse currículo seja integrado, único, e não duas coisas paralelas circulando na mesma escola. É importante que os objetivos de aprendizagem contemplem objetivos de aprendizagem de língua em paralelo com objetivos de aprendizagem de todas as outras demandas do currículo escolar. Então, das áreas de conhecimento, dos objetos de conhecimento,
de todas as habilidades e competências a partir das quais a BNCC, por exemplo, é organizada. Existe uma demanda de carga horária, que eu vejo aqui também, que a gente tem uma pergunta aqui no chat sobre essa questão da carga horária, e a carga horária, de fato, ela pede na nacional que haja um mínimo de 30% e um máximo de 50% de tempo dedicado à segunda língua de currículo dentro do tempo escolar de uma escola. E um dos motivos pelos quais essa definição foi tomada é que esse documento não foi escrito para orientar o projeto pedagógico de uma escola em especial ou de um grupo de escolas, mas sim de qualquer escola de rede pública ou privada no nosso país, onde quer que essa escola esteja. E nós precisamos entender que, além das questões cognitivas importantes que precisam ser tratadas também em língua de nascimento dessas crianças, além de toda a importância do contato escolar com a língua de nascimento para a evolução acadêmica e evolução dessas crianças de uma forma bastante ampla, nós temos cenários onde o único lugar onde a criança tem acesso a um repertório, tanto de brincadeira, de aprendizagens em qualquer sentido, é a escola. Em quantos lugares a criança chega dormindo no colo do responsável e vai para casa dormindo de novo, e essa família, às vezes, não lê uma história, não brinca com essa criança, a escola é o único espaço. E é importante preservar o direito da criança à aprendizagem na sua língua de origem. E esse é um dos motivos pelos quais a carga horária tem o seu limite. E academicamente, isso faz todo sentido, né? Algumas pesquisas no campo da neurociência apontam hoje que é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio. Por exemplo, a última pesquisa nos Estados Unidos sobre tempo escolar, conduzida pela UIDA, que é a organização que hoje faz a avaliação nacional nos Estados Unidos dos projetos de educação bilíngue, eles constatam que o melhor tempo escolar, em paralelo a resultados de aprendizagem acadêmico e de língua, é o de 50% em cada uma das línguas. Então, acho que a gente, nesse sentido, está bem dentro do que as pesquisas vão dizer. A organização curricular, que vai nos pedir que preservemos o que é base comum e criemos os nossos projetos majoritariamente na base diversificada do currículo, fazendo ali projetos transversais, desdobrando matemática em math, ciências em science, por exemplo, para que haja uma língua enriquecida sendo as práticas pedagógicas que são desenvolvidas na outra língua. E aí chega, né, onde o calo aperta, que é a formação de professores. Não tem como fazer nada disso sem nós entendermos que todos nós, sem exceção, ainda sabemos muito pouco sobre isso. A nossa experiência ainda é muito incipiente e nós precisamos mais do que nunca estudar para fazer melhor o nosso trabalho, com toda certeza. E aí o documento nos pede uma formação de no mínimo 120 horas, o documento nos pede uma comprovação de proficiência, que tem os seus pontos questionáveis, tem os seus pontos mercadológicos, mas é importante também que nós olhemos para isso no viés de que, de fato, não sei tudo o que preciso para atuar nesse campo e é preciso seguir adiante. Porque aí eu vou poder garantir um pouquinho melhor os resultados de aprendizagem que são esperados para esses nossos estudantes, para que eles também tenham um progresso mensurável tanto em língua quanto em conteúdo. Pensando, então, numa definição mais simples do que a de educação plurilíngue e olhando só para o que é educação bilíngue, eu trago uma citação da Ofélia Garcia, que talvez seja hoje a maior referência no mundo em educação bilíngue, e ela vai nos dizer que a educação bilíngue é uma forma de proporcionar uma educação que seja significativa e que seja pautada na equidade, bem como uma educação que construa tolerância como palavra-chave em relação
a grupos diferentes linguisticamente e culturais. E isso é muito importante, porque nós não estamos reinventando a roda, a gente só está aperfeiçoando. É mudar o jeito de fazer que vai nos ajudar a construir um processo de formação de bilíngues que tenha resultados mais significativos. E o que eu coloco sempre para as escolas com as quais eu tenho contato, com os professores que eu tenho contato, é que essa mudança está acontecendo, quer você queira, quer não. E a oportunidade de entrar nesse universo e fazer um trabalho diferenciado é agora. Não tem como não trazer à tona que a BNCC é o nosso ponto de partida, embora ela não contemple inglês na educação, língua adicional nenhuma na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais, e embora o que está lá na frente também não seja educação bilíngue. Mas, mesmo assim, como é que a tua escola vai trabalhar os campos de experiência em paralelo com os direitos de aprendizagem em 2 línguas de currículo por meio de um currículo único? Esse é o grande desafio de construção. A mesma coisa quando você vai para o ensino fundamental e médio. De que maneira, com o professor que se tem e a formação que ele precisa, eu posso atuar por meio de projetos transdisciplinares, eu posso atuar lá no ensino médio ou no ensino fundamental anos finais, por meio dessas áreas, em 2 línguas de currículo, com uma língua enriquecendo as práticas pedagógicas que acontecem na outra, visando sempre aquela formação que a gente chama de um olhar mais integral para esses estudantes, que hoje todas as grandes instituições que estudam educação no mundo vêm pleiteando. E eu trago aqui uma das leituras mais recentes que eu fiz de um curso bem curto, e que eu acho que é algo que a gente poderia olhar e pensar, enquanto esses trabalhos mais recentes, olhando para essa mente do futuro, podem fazer com que a educação bilíngue encontre um lugar mais interessante. Se eu preciso de maior disciplina, se eu preciso de uma mente capaz de sintetizar informações, que ela seja criativa, que ela seja respeitosa em relação a si mesma, ao outro, às diferenças, e que ela seja ética. Olha quanta coisa a gente tira daí quando eu trago para a educação bilíngue, pensando que as funções executivas são mais empoderadas na educação bilíngue, de acordo com tudo que a neurociência coloca para nós hoje. E isso é super importante na hora de escolher um caminho que nós possamos seguir nos nossos projetos pedagógicos, porque não dá para ir para qualquer lado. E essas escolhas aqui, pautadas nos objetivos que a sua escola tem, que o seu currículo tem, é que precisam ser olhadas à luz, pelo menos, da BNCC e do Common European Framework, que é o documento no qual a legislação nacional se pauta para aferir resultados de aprendizagem. Não dá para não olhar esses 2 documentos quando eu construo um currículo de educação bilíngue. Há muitos outros. Esse que é o documento que orienta hoje a educação bilíngue nos Estados Unidos, as matrizes internacionais que estão por aí para que a gente olhe e veja o que nós podemos aprender com ela, os fracassos, não é um movimento de queda livre do Common Core, sendo substituído pelo Next Generation, que já está saindo para o país inteiro e tem matrizes. Se vocês Google for aí, Next Generation Learning Standards, vocês vão encontrar matrizes prontas de descritores para várias áreas do conhecimento, com alguns organizadores que nos ajudam muito na escolha dos nossos objetivos de aprendizagem a partir das nossas escolhas curriculares. Então, é importante ver que esse Common European Framework, que surgiu lá em 2001, e esse é o documento que a maioria dos professores de língua conhece, ele foi reformulado em 2018 e em 2020 nós tivemos um documento novinho publicado. Esse é o documento que foi utilizado por nós aí, pelas discussões todas,
que culminaram aqui nesses documentos. E só fechando isso, a gente tem nesse documento um olhar plurilingüe e pluricultural que não havia nos documentos anteriores. Um capítulo inteiro sobre educação plurilingüe e pluricultural, além daquelas competências linguísticas que já estavam no documento anterior, e um documento imenso sobre língua de sinais e as expectativas de aprendizagem em língua de sinais, desde Below A1, que foi acrescentado nesses documentos, até onde nós estamos. Então, não dá para a gente criticar um documento que nós nem conhecemos ainda. Ele é infinitamente maior do que a versão que é conhecida no universo do ensino de línguas, e ele precisa ser estudado para que nós tiremos dele o que nós podemos tirar para atender às nossas demandas. Né? E assim eu finalizo a minha fala, de novo convidando vocês para esse processo de mudança, que é um processo, não é um momento, ninguém muda da noite para o dia. E é preciso dar um primeiro passo aí, porque esse, de verdade, parece ser um caminho sem volta para a educação brasileira. Eu agradeço a atenção de todos vocês e me coloco à disposição de qualquer um de vocês que está aqui conosco hoje, se precisar de qualquer orientação, qualquer coisa que eu possa contribuir, contem comigo sempre. Obrigada. Obrigado, Rita. Obrigado pelas palavras, pela aula que você deu. Tem algumas perguntas aqui, mas como eu disse anteriormente, o Conselho Estadual de Educação está preparando um documento, que isso vai ser divulgado. A professora Jussara e a Cláudia vão falar sobre isso, que é um documento que vai tirar as principais dúvidas desse sentido. Então, tem algumas perguntas aqui que eu vi que eu acho que vão ser contempladas com esse documento. Então, espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai dar publicidade a esse documento depois que ele ficar pronto. Professora Jussara, Cláudia também vai entrar daqui a pouquinho. Palavra é com vocês. Obrigada. Só um minutinho. Bom, primeiro eu quero, cumprimentar a todos e a todas aqui presentes neste evento. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrada, em participar deste evento ao lado de pessoas tão especiais. Então, recebam todos, neste momento assim, um pouco conturbado nas nossas vidas, aí, o meu afetuoso abraço e parabéns a todos que se inscreveram neste evento e que estão tendo aí a oportunidade de se capacitarem também. Eu quero agradecer também pela acolhida respeitosa que vocês tiveram para conosco, pelo espaço para a divulgação das nossas normativas do Conselho Estadual de Educação, e por essa iniciativa eu agradeço e parabenizo também. Quero levar os meus cumprimentos ao professor Elvio, que é o Elvio Avelar Teixeira, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação, é uma pessoa que tem conduzido o Conselho com muita competência e com postura democrática. E quero agradecer pelo convite e confiança em minha fala, a professora Zuleika, presidente do Cinep, e toda a sua equipe. A Zuleika é uma pessoa que eu considero não somente representante de uma categoria, de uma rede, mas como uma representante da educação mineira. Eu faço aqui também referência a todos os gestores, coordenadores, supervisores pedagógicos, instituições de ensino superior que estão participando, professores, estudantes, conselheiros, os inspetores da Secretaria de Estado de Educação, a equipe da Diretoria de Modalidade de Ensino e Temáticas Especiais da Secretaria de Estado de Educação, o Movimento Mineiro de Surdos e demais convidados aqui presentes. Muito obrigada pela presença de todos. Não posso deixar de externar também aqui o quanto me alegra estar ao lado de duas grandes referências da educação bilíngue, são estudiosas e pesquisadoras, a professora Rita Ladeia e a professora Priscila Campelo. Eu confesso que eu aprendo muito sempre com vocês. E ao meu lado, eu terei aí a Cláudia San Miguel, que é do setor de legislação e normas do Cinep, que dividirá comigo essa fala, prestando alguns esclarecimentos acerca da referida resolução. Nós teremos aí alguns minutos para a exposição da estrutura da resolução,
e prestar alguns esclarecimentos no sentido de tranquilizar a todos sobre a operacionalização dessa resolução nas escolas. Eu espero, né, prontamente, de que este evento nos traga novos conhecimentos e que estes conhecimentos sejam agregadores para o nosso fazer cotidiano. Em minha fala hoje, eu vou trazer boas novas, eu serei mensageira de boas notícias, com o intuito de tranquilizar as instituições a respeito da operacionalização desta resolução nas instituições. Podem ficar tranquilos que boas notícias virão daqui a pouco. Eu estruturei aí a minha apresentação em momentos, sendo que, né, esses momentos dizem respeito a essa resolução. Ela inicialmente ela começou com o número, né, de 477, depois publicaram de novo com o número de 478, ela é de 16 de dezembro de 2020. Bom, então eu vou falar da estrutura, eu vou falar do início de todo o processo de construção e de constituição dessa resolução. Depois eu falo sobre os objetivos dessa resolução, os principais conceitos nela existentes, o processo todo, o produto e a estrutura da resolução, os desafios e os desdobramentos até então efetivados, né? Bom, então, como a professora Rita disse, né, a partir da publicação do Conselho Nacional de Educação, do parecer número 2, que trata das diretrizes curriculares da educação plurilingüe, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais prontamente também, né, constituiu uma comissão composta por representantes do SINEP, da Secretaria de Estado de Educação e do Conselho Estadual de Educação. Essa comissão, ela reuniu semanalmente de agosto a dezembro de 2020 para os estudos e elaboração da resolução. Ela era constituída, né, por mim, que eu presidi, o Paulo Henrique Cota Pacheco, do Conselho Estadual de Educação, o Walter Coelho de Moraes, também do Conselho Estadual de Educação, Cláudia Neves San Miguel, do SINEP, Daniela Fabiane Faria Silva, era da Secretaria, hoje ela está no Conselho Estadual de Educação, e o Paulo Leandro de Carvalho, que é do setor de inspeção da Secretaria de Estado de Educação. Bom, o que dispõe essa resolução? Justamente, ela vai dispor sobre a normatização da educação plurilingüe no sistema de ensino do Estado de Minas Gerais. E no parecer 381, de 16/12/2020, poderemos encontrar todo o processo de construção e de aprovação, e de aprovação desta resolução em reuniões plenárias do Conselho Estadual de Educação. Bom, como a Rita mesmo disse, né, a professora Rita disse, essa educação bilíngue, essa educação plurilingüe, ela vem a cada dia tornando presente em muitas escolas do nosso estado, né? E nesse sentido, o Conselho Estadual de Educação, percebendo a necessidade de regulamentar alguns procedimentos para a oferta dessa educação, para que as instituições, as famílias e os estudantes fossem contemplados com a garantia e o direito de um aprendizado eficiente, né? Aí, além disso, essa normativa ela tem como princípio a valorização da educação inclusiva, democratização dos saberes, regulamentando também a educação de surdos e a educação escolar indígena. Bom, quais são os objetivos dessa normativa do Conselho? Justamente normatizar e democratizar a educação plurilingüe no sistema de ensino de Minas Gerais, contribuir para o estabelecimento de políticas educacionais que realmente respeitem as diversidades de atendimento, com o resguardo de uma educação inclusiva, democrática e extensiva às especificidades de cada público. Aí eu busco, né, eu trago aí também um conceito que a professora Rita também trouxe em uma outra fala dela, que é
a questão do conceito, né, da educação bilíngue, né, que é educar em duas línguas sem comprometer a primeira, que é aí um conceito da Garcia. E a educação plurilíngue nós trazemos como aquela que promove a formação integral do estudante por meio de experiências de aprendizagem conduzidas em duas línguas de instrução, priorizando a língua materna, as quais são vivenciadas através, né, das experiências culturais em diferentes contextos de aprendizagem, de forma que o estudante, ao longo do tempo, vá incorporando novas aprendizagens, bem como o aprendizado de novas línguas, e visando aí o desenvolvimento de competências, de habilidades, né, na fluência linguística e acadêmica nessas línguas. Trazemos também os conceitos das escolas internacionais, né, entendidas como espaços de atendimento aos preceitos da legislação educacional brasileira e do país estrangeiro. A missão, né, dessas escolas é ministrar as aulas em imersão na língua do país estrangeiro, trabalhando e valorizando o pluralismo de idiomas, de culturas dos países envolvidos, e ao final do curso, né, o estudante ele recebe uma dupla diplomação ou uma certificação. Eu só vou consertar aqui um pouquinho, porque parece que o slide está... Vocês estão no meio do slide. Bom, as escolas bilíngues, a professora Rita já trouxe também um conceito, né, interessante. E... Só um minutinho, gente. Elas são, né, pela resolução, elas são entendidas como aquelas que se caracterizam por promover um currículo único, integrado e ministrado em duas línguas de instrução, visando aí o desenvolvimento das competências e habilidades linguísticas e acadêmicas dos estudantes nessas línguas. Já as escolas com o programa intensivo de língua adicional, este é um termo que foi criado para esta resolução, né? A resolução do Conselho Nacional, ela traz uma outra expressão, mas nós vamos entender essa escola com programa intensivo de língua adicional como aquela com carga horária estendida na língua adicional a ser escolhida pela instituição de ensino, não se enquadrando na denominação de escola bilíngue, em todas as etapas de ensino, mas caracterizando por promover um currículo escolar em língua portuguesa, em articulação com o aprendizado de competências e habilidades linguísticas e acadêmicas. Em línguas adicionais, permitido que o desenvolvimento linguístico ocorra integrado e simultaneamente ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares. A Cláudia, ela vai apresentar daqui a pouco essa diferenciação, né, do que era uma escola com programa bilíngue antes e a escola com programa intensivo de língua adicional agora a partir da resolução. Bom, nós temos também na educação plurilíngue a educação escolar indígena e a educação escolar de surdos. A educação escolar indígena, né, uma modalidade de ensino que tem como finalidade o atendimento escolar para as comunidades indígenas no estado de Minas Gerais, e que não são poucas, né? Nós temos aí em Minas Gerais 11 etnias, 20 escolas indígenas, 6 escolas não indígenas que atendem estudantes indígenas dentro do território. Essas escolas estão em 15 municípios, atendem a 5.073 estudantes indígenas e com 856 professores. As escolas de educação de surdos, de educação de surdos, ela tem como finalidade o atendimento escolar da pessoa surda, de modo a garantir um ambiente bilíngue, utilizando a Libras, né, como a primeira língua, e a língua portuguesa como a segunda língua. Em Minas Gerais também nós vamos ter
Só um minutinho que eu quero apresentar os dados. Em Minas Gerais, nós vamos ter 1.578 estudantes com deficiência auditiva, 911 surdos e 15 surdos cegos. Então, esses dados são importantes para a gente verificar a necessidade também e a importância, né, da gente ter esse tipo de atendimento, esse tipo de oferta, né, nas escolas. Nós temos aí já aprovado um projeto de uma escola bilíngue de surdos, mas que ainda não foi operacional, não está ainda operacionalizado ainda. Bom, estes são os principais conceitos que a resolução traz. Agora eu vou falar sobre o processo, né, dessa construção dessa resolução. Primeiro, nós realizamos várias reuniões desta comissão para os estudos, né, acerca do tema. Foi um processo de construção coletiva e participativa, com a participação de algumas escolas, né, representantes das escolas internacionais, das escolas bilíngues, das escolas com programas bilíngues, do Movimento Mineiro de Surdos, da Associação de Surdos, dos professores de Libras, Superintendência Regional e Coordenação Escolar Indígena da Secretaria de Estado. Então, nesta reunião, nós discutimos, né, a respeito de vários artigos que deveriam constar nesta resolução. E a resolução, por fim, ela está estruturada em capítulo 1 das disposições gerais, onde nós trazemos todos esses conceitos, o capítulo 2 da autorização, o capítulo 3 da proposta pedagógica, o capítulo 4 a gente fala sobre as escolas internacionais, as escolas bilíngues e as escolas com programa intensivo de língua adicional. O capítulo 5 nós vamos trazer sobre especificamente das escolas de educação de surdos e o 6 da educação escolar indígena. O capítulo 7 da carga horária para as escolas internacionais, bilíngues e as escolas com programa intensivo de língua adicional. O capítulo 8, vamos descrever, né, sobre essa questão que é um desafio hoje para a gente, que é da formação dos profissionais da educação para a educação plurilingüe. Aí nós vamos falar na seção 1, 2 e 3 especificamente para cada tipo de escola. O capítulo 9 falamos da avaliação e o capítulo 10º das disposições transitórias e finais. Por fim, aí, como eu disse, a gente tem alguns desafios. O primeiro deles é essa democratização da educação plurilingüe no estado de Minas Gerais. Como a professora Rita já disse, a educação bilíngue ganha espaço em todo o Brasil, né, nas escolas públicas, e essa resolução vem também dar essa oportunidade para que todos os estudantes tenham essa oportunidade da fala do bilinguismo também. O outro desafio é a formação docente para atuarem na educação plurilingüe. Daqui a pouco a professora Priscila, né, já nos atendendo aí com relação a essa resolução, falará do curso, né, para a formação desses professores. E o artigo 46 vai falar da questão da formação dos professores, que as escolas, né, deverão incentivar a formação continuada dos seus docentes e terão um prazo de 5 anos para os ajustes e adequações a partir da data da publicação da resolução, que foi em 16 de dezembro de 2020. Com relação a esse prazo, daqui a pouco falarei a respeito. Um outro desafio é ensinar línguas, que é diferente do ensino por meio de línguas. As metodologias também, pelo que a gente tem visto, representam, né, representam um desafio para algumas escolas. A formação do professor de letras e formação do pedagogo para atuarem nas escolas plurilingües também. O currículo e a proposta pedagógica, como a professora Rita bem falou, né, dessa preocupação que a gente tem também com relação a isso.
Um outro desafio, né, que a gente está negociando também com as instituições de ensino superior para a oferta de cursos de pós-graduação em educação bilíngue, que a professora Priscila daqui a pouco fala da oferta que a PUC já iniciou o curso, os cursos de extensão de no mínimo 120 horas, e a gente pensa aí também nessa junção, nesse curso integrado da pedagogia com a licenciatura em letras, né, como uma forma também de atender a este campo que necessita dessa formação específica. Agora vem os desdobramentos. A partir dessa resolução, o que aconteceu? O primeiro acontecimento foi a convite da Federação das Indústrias de Minas Gerais, da FIENG. Nós estamos elaborando uma cartilha, né, uma cartilha informativa que ficará também disponível lá no site da FIENG. Tudo sobre a resolução 478. Estamos também elaborando um guia por solicitação do Sindicato das Escolas Particulares do Sinep, a Claudinha também falará a respeito. Foi publicada a portaria número 21, de 28/7/2021, que é constituindo uma comissão do Conselho Estadual de Educação para o acompanhamento e a implementação da Resolução 478 no Sistema de Ensino de Minas Gerais. Então, essa comissão ela existe com essa função, né, de acompanhar para que não haja atropelo nenhum nessa implantação. Essa comissão ela é constituída por Cláudia Fradico, que é do Conselho Estadual, por Cláudia Samiguel, que é do Sinep, a Daniela Fabiane Faria Silva, do Conselho, a Juliana Carvalho Moreira, também do Conselho Estadual, eu, Jussara Maria, estou presidindo a comissão, e o Paulo Leandro de Carvalho, da Secretaria de Estado de Educação. Nós temos reunido semanalmente também, com o objetivo de responder a todos os questionamentos existentes advindos das superintendências regionais, advindo das escolas da rede particular, do sistema como um todo. Então, nós já recebemos esses questionamentos e nós estamos reunidos para discutir os questionamentos, responder esses questionamentos, e todos eles serão disponibilizados no site do Sinep e no site da Secretaria de Estado de Educação. Então, não precisa ninguém preocupar, ninguém vai ficar com dúvidas, né? Espero eu, ninguém ficará com dúvidas a respeito dessa implantação, dessa implementação, né? Já falei isso aqui, e uma outra notícia boa aí para todo mundo é que nós faremos ajustes na redação de alguns artigos da resolução, né? São ajustes organizacionais, são ajustes pedagógicos, e o quadro de operacionalização desta resolução, que é elaborado pela Secretaria de Estado de Educação, já está praticamente finalizado. Quando ficar pronto, espero que a próxima semana já esteja pronto, nós vamos reunir com os inspetores escolares, com coordenadores de escola, com supervisores escolares, gestores. Quem desejar, nós vamos reunir para apresentar todo este quadro e retirar todas as dúvidas existentes. Um outro desdobramento é que nós temos participado de diversos eventos institucionais. Somos convidados, né, com o objetivo de assessorar este momento de implantação e de implementação da resolução. E a outra notícia boa é que nós vamos ampliar os prazos que estão lá na resolução. Por exemplo, prazo para a formação de professores. Nós sabemos que estes 2 últimos anos, né, não foram anos fáceis. Esse final de ano é que as escolas estão acordando para a necessidade dessa implementação, ou seja, 1 ano já se passou. Então, nós vamos ampliar os prazos, dando uma tranquilidade maior para as instituições se organizarem em termos pedagógicos, em termos da
da proposta pedagógica, em termos dos desdobramentos documentais que precisam ser feitos e, principalmente, em termos de formação, né, dos professores. Nós não podemos nos furtar do entendimento de que todos nós vivenciamos, né, momentos angustiantes, momentos muito difíceis nesses tempos de pandemia, e que o estado nosso emocional ainda está se refazendo, as instituições ainda se organizam, né, nesse momento para o retorno presencial. Então, a gente quer anunciar que o Conselho Estadual de Educação, como eu disse anteriormente, ele possui hoje um caráter democrático, né? Nós pensamos em estender esses prazos constantes na resolução para que as instituições se organizem para a formação dos seus professores e outras questões apresentadas a partir dos questionamentos recebidos. Então, nós estamos no campo das boas práticas e não no campo das disputas, né? Então, por isso é que vamos abrir novamente, né, a resolução para que ela seja ajustada conforme as necessidades que as escolas têm solicitado aí. Nós colocamos aí que os questionamentos podem ser direcionados, né, para o e-mail da Cláudia San Miguel. O e-mail está aí registrado e todos eles serão respondidos, né, por essa comissão. Finalizando a minha fala, né, a gente quer dizer a vocês que sozinhos nós podemos aprender a avançar bastante, compartilhando nós podemos conseguir chegar mais adiante, e contamos com a tutoria de pessoas. Quando contamos com a tutoria de pessoas mais experientes, nós podemos alcançar horizontes inimagináveis, né? Aí é uma citação do Mourão, e a gente finaliza dizendo que todas essas parcerias possíveis que a gente puder estabelecer para que as escolas se organizem de uma forma fantástica, né, nós iremos providenciar. E eu quero agradecer a cada uma de vocês e dizer que nós estamos em tempos de caminharmos sempre juntos, tempos de reconstruir, redirecionar e ressignificar as nossas práticas, redefinir os nossos objetivos. Nós estamos, de acordo com a mitologia grega, em tempos de Kairos, que indica o tempo das oportunidades. E ainda eu quero sublinhar a importância do trabalho das comissões do Conselho Estadual de Educação para a elaboração e a implementação desta resolução e destacar as parcerias estabelecidas do Conselho Estadual de Educação, da Secretaria de Estado de Educação, do Cinep, né, para os trabalhos desta comissão e de todas as outras que o Conselho tem. Então, muito obrigada, um bom desejo para todos e para todas, bons desejos, né, para todos vocês, e eu convido a minha parceira aí, a Cláudia San Miguel, para também prestar outros esclarecimentos. Muito obrigada e até a próxima. Claudinha agora vai falar. Claudinha, esse microfone está desligado. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Vou fazer uma breve apresentação, mas antes eu quero fazer um agradecimento. Primeiramente, eu queria agradecer à presidente Zuleika pela confiança no meu trabalho desde o início da sua gestão e pela autonomia dada para articular com os órgãos de educação e trazendo essa importância de estarmos sempre alinhados, né? Tanto com o Conselho Estadual, com conselhos municipais, com o Conselho Estadual. Então, essa importância dessa articulação, minha eterna gratidão. Quero também, assim, agradecer demais a parceria com a professora Jussara, que eu acho que é um presente que o Conselho Estadual me deu para a vida, né? Eu acho que é além do Conselho. Essa relação com a professora Jussara vai além do Conselho. E as minhas queridas palestrantes, Rita, que é uma sumidade no assunto, todas as vezes que né, fala, é uma aula, é uma explanação maravilhosa, e a Priscila, que veio trazer também essa esperança dessa formação complementar, que tanto anseia as escolas. Então, meu eterna gratidão também ao Lucas, ao Jonas, parceiros aí do dia a dia, a Kátia, que também é minha parceirona lá do Cinep, em todas as minhas aventuras e projetos, ela sempre está
presente. Então, minha eterna gratidão a todos. E boas-vindas também aos nossos convidados aí, né, que estão aí desde 7 horas escutando, falando da educação plurilingüe. Se todo mundo sair no final do nosso evento sabendo falar plurilingüe, eu já estou me dando como satisfeita, porque é plurilingue, e é isso, trava-língua, a gente não sabe como é que fala, mas é plurilingüe. A professora Jussara não falou uma questão que a gente estava fazendo a norma como educação bilíngue, e aí veio o MEC e trouxe, o Conselho Nacional, na verdade, trouxe a questão do plurilingüe. Nós ficamos um dia só para tentar aprender a pronunciar plurilingüe, né, professora Jussara? Ela vai lembrar desse dia aí. A minha fala será muito breve, que como a nossa parceria é muito grande, né, com a professora Jussara, metade dos meus slides a professora já falou. Então, eu vou ficar só com um slide bem curtinho. Eu vou fazer a minha apresentação aqui. Então, vamos falar aqui, então, da educação plurilingüe. Deixa eu passar aqui o meu slide, que aconteceu algum problema que não quer passar. Tudo é questão, né, gente, de processo. Não quer passar. Vê se você aperta o espaço, Claudinha. Às vezes o espaço aí do ver. Eu vou sair novamente e vou entrar novamente. Vamos ver o que acontece. Faz isso. Enquanto isso, enquanto a Cláudia vai colocando, queria só avisar o seguinte: algumas pessoas entraram, as pessoas entraram depois que eu já tinha dado o recado, e a professora Jussara falou sobre isso. Então, o Conselho Estadual de Educação está desenvolvendo um material para tirar as dúvidas, as principais dúvidas de vocês, dos educadores em geral, dúvidas que não foram colocadas aqui, outras dúvidas, enfim, é um material muito completo. E aí, eu estou aqui anotando, estou aqui copiando todas as dúvidas que vocês estão escrevendo aí, tanto no chat quanto nesse Q&A aqui, que é o lugar certo para fazer as perguntas e respostas. E aí eu estou colocando tudo, depois eu vou passar para elas, né, para elas verificarem aí se vão ser respondidas no material, se não vão, né, no caso, talvez inserir. E aí, podem ficar tranquilos e tranquilas que isso vai ser respondido, né? Todas essas dúvidas vão ser sanadas. Deu certo, Claudinha? Perfeito. Então, ótimo, vamos lá. Bom, eu vou falar uma questão que é, talvez, assim, o maior desafio das escolas. É eu pensar como era o meu programa bilíngue antes da publicação da resolução e agora, como será? Ele será um programa intensivo de língua adicional. Tem que usar esse nome, Cláudia, programa intensivo de língua adicional? Não. Podemos simplificar. Nós podemos trazer um programa intensivo de língua inglesa, programa intensivo de língua espanhola, mas o programa bilíngue a gente não queria trazer na norma para modificar o que já estava anteriormente e que a forma utilizada anteriormente não se enquadra na nossa resolução. Então, eu vou fazer um quadro comparativo para vocês entenderem o processo. São as principais diferenças. Muitas, né, tem muitas outras diferenças, mas eu não quis delongar muito. Vamos dizer aqui. Aqui na nossa esquerda está antes da publicação e à nossa direita após a publicação. Então, anteriormente, as escolas ministravam aulas da língua adicional. Então, às vezes, ela utilizava até um texto de um componente curricular, mas ele não era ministrado na língua adicional. Então, a gente usava, que lá na frente eu vou falar, que da parte gramatical. E o que nós vamos fazer após a publicação? As instituições de ensino deverão ministrar as aulas na língua adicional. Tá? Então, a diferença de da língua, aí a língua, quando eu falo da língua, é da língua inglesa, espanhola, italiana, e é na língua. Então, é trabalhar o conteúdo na língua, né? A escola também visava ministrar conteúdos curriculares, direcionando a competências e habilidades da língua adicional. Aí que eu falei, trabalhando com mais foco na estrutura gramatical da língua. E qual que é a diferença disso tudo? Nós vamos trabalhar o conteúdo curricular, sim, da mesma forma que trabalhávamos antes, mas de uma forma interdisciplinar e conectada com as vivências culturais do estudante.
Não é simplesmente traduzir um conteúdo de ciências e na língua portuguesa para a língua adicional. Não é simples tradução. Antes, também, o programa bilíngue não tinha uma carga horária definida, né, mínima obrigatória, e hoje nós trabalhamos uma carga horária mínima obrigatória, que é do 15%. A professora Rita falou muito nessa questão da estrutura de uma carga horária máxima, e que, inclusive, foi colocado por um dos nossos convidados, esse questionamento. Acho, né, professora Jussara, podemos levar essa questão aí para a nossa comissão e, quem sabe, pensar, diante da fala da professora Rita, dos questionamentos das escolas, de repensar com nossa comissão, que é uma comissão, né, não são nós duas, hoje somos as representantes, mas é uma comissão que precisa ser passada por, a normativa precisa ser levada para a comissão e depois aprovada em plenária, e talvez alterar, pensar nessa questão de trazer, pela importância de também se trabalhar a língua materna, né? O programa bilíngue era ofertado de forma opcional às famílias, então nem todas as famílias contratavam o programa bilíngue, quem não queria ter o programa bilíngue. E hoje, o programa intensivo de língua adicional, ele deve ser ofertado de forma obrigatória a todos os estudantes. Obrigatória como? Às escolas que quiserem ofertar educação plurilíngue. Então, a partir do momento que ela for fazer a solicitação de uma autorização específica para ofertar a educação plurilíngue, ela vai ofertar para todos os seus estudantes, não é mais de forma opcional. E também as escolas optavam o programa de bilíngue, tanto de forma opcional, como também de forma extracurricular. E não vamos pensar mais o programa intensivo de língua adicional como uma oferta extracurricular, ele deve estar inserido no seu currículo. Outra questão são os docentes, nem todos tinham habilitação específica. E nós vimos que, apesar dos desafios da formação do docente, não há como falar em educação plurilíngue sem ter uma formação do seu docente. Formação, habilitação, que é a primeira, né? A primeira questão é a habilitação. Depois vem uma proficiência do idioma. E depois vem uma formação complementar. A formação complementar, as escolas terão um prazo maior, né? E para estar fazendo a capacitação dos seus professores. Uma escola perguntou aí também, com relação à proficiência, o documento do Conselho Nacional, ele trazia estabelecia sobre essa questão da proficiência, e nós preferimos deixar um pouco mais em aberto, para que as escolas possam avaliar qual é a proficiência para atender a sua proposta pedagógica. Então, não vai existir um certificado A, B ou C, ou de uma instituição A ou B, C. Não, a escola vai determinar qual é a proficiência, tanto do seu professor quanto do seu estudante. A outra questão muito importante, o programa bilíngue ele era ofertado em algumas séries /anos do ciclo básico, ou seja, às vezes ofertava toda a educação infantil, mas às vezes ofertava uma parte da ensino fundamental, não em todo o ensino fundamental. E saltava, às vezes, um ano, exemplo, vinha da educação infantil, tinha o primeiro ano, não ofertava no segundo, ofertava no terceiro, e por aí vai. O que nós pensamos nessa questão? Não existe como eu falar de educação plurilíngue sem essa formação integral, sem esse incorporar o estudante nesse processo, né? Então, nós entendemos que a escola continuará tendo autonomia de estabelecer em quais dos ciclos que ela vai ofertar. Porém, quando ela determinar qual ciclo que ela quer ofertar, será em todo o ciclo. Exemplo, eu quero ofertar na educação infantil só, perfeito. Eu quero ofertar no ensino fundamental anos iniciais, tudo bem. Então, é do 1º ao 5º ano. Quero ofertar só anos finais, do 6º ao 9º. Eu não posso oferecer em um e não oferecer em outro. Isso eu falo com a escola com programa intensivo de língua adicional, porque a escola de educação bilíngue e a escola internacional é todo o processo.
é desde a entrada do aluno na educação infantil até o ensino médio. Não há como separar esse processo. Aí, como eu falei com a professora Jussara, é uma parceirona que ela já falou todos os meus slides, né? É quanto ao guia. Esse guia eu quero agradecer aqui novamente a minha parceirona Kátia, e a Daniela da Secretaria Estadual de Educação, que em diálogos tivemos essa ideia, e eu levei essa ideia para a comissão, a pessoa da professora Jussara e a minha parceira Kátia. Então, nós vamos elaborar um guia de implementação. O que vem nesse guia? Esse guia, claro, que vai trazer a norma, não tem como eu fugir da norma, mas nós vamos rechear esse guia, além das normas, com um viés pedagógico, que eu acho que as escolas precisam do viés pedagógico, não há como tratar só a norma propriamente dita. Então, esse guia está sendo feito também com a parceria do Conselho, e ele será elaborado o mais rápido possível. Nós não vamos liberá-lo, por enquanto, por uma questão. Nós estamos aguardando o quadro de operacionalização da inspeção escolar, porque nós já estamos querendo liberar o guia já com um link que vai indicar esse quadro que norteará as escolas nesse processo também. E esse documento que a professora falou, que nós estamos elaborando, esse compilado aí de dúvidas, né, que ela também já disse, que nós estamos aí mais de 150 dúvidas, né, que eu acredito que mais algumas virão. Esse compilado, ele está sendo já respondido, disponibilizado nos sites. Claro, Cláudia não contemplou nada do que eu... Tem outra dúvida, além desses 150 informações, 150 dúvidas aí que vieram. Não tem problema, né? Igual eu coloquei meu e-mail aí, pode encaminhar que todas as dúvidas serão respondidas. Esse quadro de operacionalização que eu falei, né? Que está sendo elaborado pela inspeção, ele vai dar muito norte. Hoje nós tivemos uma reunião e é bem didático, o quadro é bem didático. Vai falar como que esse processo de autorização específica, o que eu preciso apresentar, quais os documentos que eu preciso apresentar, matriz, proposta pedagógica, regimento escolar, o que eu preciso apresentar? E todo esse processo bem didático. Então, por isso eu estou esperando esse quadro ser liberado pela inspeção, para que eu possa liberar o nosso guia. E aí, meu e-mail, né, que também já foi disponibilizado pela professora, fica aí guardado, né, legislação.claudia@cinep-ifmg.org.br. E eu agradeço a todos aí a atenção, né, por mais uma noite abrilhantada por essas três aí, sumidades, né, da educação. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Cláudia. Eu queria avisar para as pessoas também que esse nosso encontro vai estar disponível no canal do Cinep no YouTube. Então, vocês podem compartilhar com outras pessoas, né? Enviar aí para as pessoas que são interessadas também no tema. E aí é só colocar no YouTube lá, Cinep MG, tudo junto, aí vocês já vão ter acesso ao nosso canal. Tem outros vídeos também lá sobre os nossos encontros passados. Então, vamos passar agora a palavra para a Priscila, que vai aí também apresentar nessa parte de formação de educadores, né? Dentro dessa área, ela vai falar aí um pouco para a gente do curso. Priscila, com você. Obrigada, Lucas. Gente, boa noite. Eu queria agradecer pelo convite, né? Eu fui convidada pela Cláudia para estar aqui e para falar um pouco do curso que a PUC criou. E vou tentar historicizar um pouquinho para vocês entenderem como que nós chegamos aqui. No finalzinho do ano, assim que saiu, que foi anunciado, né, a resolução e o parecer, o Colégio Santa Maria entrou em contato com a PUC, querendo ver se a PUC poderia pensar num curso de especialização ou alguma forma de formar esses professores. Eu sou coordenadora de língua inglesa e coordenadora de internacionalização do Instituto de Ciências Humanas e fui convidada pela diretoria para fazer esse projeto. E criei uma comissão, né? Era uma equipe, éramos eu, mais 2 professoras da letras e 2 professoras da pedagogia. E fizemos, ao longo do primeiro semestre de 2021, esse projeto para ser lançado, para ser ofertado para as escolas, né? E ser lançado agora no segundo semestre de 2021. As aulas começaram ontem,
né, coincidiu esse timing aí um pouquinho, o ideal é que o evento tivesse sido um pouco antes, mas nossas agendas não coincidiram, mas não tem problema, porque a gente começou a primeira aula ontem e estamos abertas as inscrições até o final da semana para quem quiser entrar ainda este semestre. Então, eu vou apresentar um pouco o curso aqui para vocês. Só um minutinho. Me fala, Lucas, se está dando para ver. Ah, sim, está dando para ver. Isso, está ótimo. Então, vamos lá. Como que eu faço, Lucas? Só para tirar vocês aqui, porque as carinhas estão em cima do texto. Lá em cima tem um botãozinho escrito View. Aí você aperta e aí você pode mudar para outras formas, tá vendo? Do lado direito, na parte de cima. Ou você, então, segura onde a gente está e você pode arrastar para o lado também, que às vezes dá certo. Beleza. Gente, vocês me desculpem, eu dou aula pelo Teams, então eu não estou tão acostumada com o Zoom. Então, o nosso curso é um curso de especialização à distância em educação bilíngue e plurilíngue, né? E ele foi criado e pensado para suprir a demanda de professores e escolas que pretendem se tornar plurilíngues, internacionais, bilíngues ou com programas intensivos de língua adicional. Como que eu passo isso aqui? Pronto. Quais são os diferenciais do nosso curso? A primeira coisa, aulas síncronas semanais. Por que nós pensamos em aulas síncronas? Porque, pela nossa experiência como professor, o professor gosta de compartilhar experiência, o professor gosta de contar o que aconteceu em sala de aula, né? Gosta de tirar dúvidas, está o tempo todo conversando. Então, nós achamos que só as aulas assíncronas, ou aulas gravadas, ou material compartilhado, não seria suficiente. Então, a gente queria fazer algo a mais. Então, cada disciplina, ela tem 4 encontros síncronos, que acontecem uma vez por semana. Além disso, nós temos um corpo docente formado majoritariamente por doutores. Então, são 12 disciplinas, sendo que a última, ela tem 2 professores, e apenas um não é doutor, todos os outros professores são doutores, né? Isso para a gente é um diferencial muito grande. E mais um diferencial é a oportunidade de produção de projetos de educação plurilíngue que poderão ser desenvolvidos nas suas escolas. Ou seja, o que vai acontecer? Ao final, né, normalmente no curso de especialização, a gente tem um TCC. Nós pensamos, eu vou explicar mais para frente, em que poderia ser um projeto e esses professores, esses nossos alunos, né, professores, vão aplicar esse projeto nas suas escolas. Então, o nosso curso tem uma carga horária de 360 horas, divididas entre 12 disciplinas de 30 horas. Então, o que nós pensamos? São 20 horas de aulas assíncronas e 10 horas de aulas síncronas. Como que isso vai funcionar na prática? Cada disciplina dura 1 mês ou 4 semanas, né? Então, as aulas assíncronas são vídeos, leituras, tarefas que cada professor vai ofertar para os seus alunos, e a gente pensou em 5 horas de estudos semanais, porque também sabemos que os professores estão com muitas outras atividades, né? Tem professor que dá aula de manhã, de tarde, de noite. Então, nós pensamos em 5 horas, fora a aula da segunda-feira à noite, que é essa aula síncrona, que é aquele momento que você vai encontrar com o professor, vai tirar dúvidas, vocês vão discutir, né? Ele vai trazer algum material diferenciado, e é um momento mesmo de interação. Além disso tudo aqui, temos assim, encontros em fórum, né? Porque a plataforma ela permite também essa interação pelo fórum. Então, é isso que nós pensamos para que essa aula ela seja produtiva. Então, você tem momentos sozinhos, né? Que é aquele momento de reflexão, aquele momento que você vai estudar o material, vai assistir os vídeos, e que é no seu horário, e o momento também que você vai estar ali com o professor de cada disciplina.
O material didático ele vai ser elaborado, né, por cada professor, e esse material didático, como eu disse, ele pode ser, tem, claro, as leituras, então tem uma bibliografia vasta, mas tem também vídeos, tem também podemos pensar em trocas, né? Então, todo o material pensado para aquela disciplina e pensando também no curso como um todo. Todas as disciplinas, quando elas foram pensadas, têm um fio condutor, né? Então, a gente começa com conceitos e vai estendendo isso até chegar na prática. Cada disciplina vale 100 pontos, que vai ser distribuído por cada professor, né? A critério de cada um deles. Ao término do curso, né, que nós estamos calculando 1 ano e meio, então começou ontem e vai até dezembro do ano que vem, o título concedido vai ser de especialista em educação bilíngue e plurilíngue. E o que esse professor, né, que vai receber esse título de especialista, qual competência vão ser desenvolvidas? Compreensão do fenômeno do bilinguismo e do plurilinguismo, atualização dos conhecimentos teóricos e práticos do ensino bilíngue e plurilíngue, e reconhecimento crítico dos modelos educacionais bilíngues e plurilíngues. E tudo isso pensado na prática, né? Então, quer dizer, nós estamos contando que vários professores já estão atuando nessas escolas, já estão atuando no ensino bilíngue e plurilíngue de alguma forma. Então, por isso que tem essas aulas síncronas para enfatizar essa troca, essa interação. O público-alvo são professores e demais profissionais graduados interessados em atuar na educação bilíngue e plurilíngue. Parece óbvio, mas recebemos algumas perguntas ao longo do momento de inscrição, assim, eu preciso saber uma segunda língua? Sim, né? Se você vai atuar como professor na educação bilíngue e plurilíngue, sim, você tem que saber uma segunda língua. As aulas são todas dadas em português. A maior parte da bibliografia está em português, mas a sua atuação vai ser, né, em língua estrangeira. Então, é necessário. Nós não vamos barrar quem não tem a segunda língua, mas o ideal é que essa pessoa tenha, né? O perfil de egresso. O profissional formado no curso poderá atuar em educação plurilíngue, escolas internacionais, escolas bilíngues, escolas com programa intensivo de língua adicional. Além disso, ele estará habilitado para lidar com diferentes repertórios linguísticos dos estudantes e elaborar projetos educacionais bilíngues em suas atividades docentes. Por quê? Nós queremos que esse profissional, quando ele saia do nosso curso, né, daqui a 1 ano e meio, que ele possa não só atuar em sala de aula, mas ele possa pensar em projetos para implementar nas escolas também, né, com seus alunos. Então, o critério de seleção é ter uma graduação, né? E, claro, preferencialmente essa segunda língua, uma certa fluência nessa segunda língua. Para receber o título, o aluno tem que ter, no mínimo, 70% dos pontos em cada disciplina. E, como eu disse, nas 2 últimas disciplinas, a gente tem aí Produção Científica 1 e Produção Científica 2, haverá esse trabalho final de especialização, né? Que seria tipo um TCC, que pode ser, pensando nesse nosso aluno, que ele já é professor, que ele já atua, ele pode pensar em um projeto de pesquisa, um projeto de intervenção didática para ser implementado na escola em que ele já atua, ou um ensaio acadêmico, porque teremos também alunos que não são professores ou que não estão atuando e não querem pensar em projeto, mas querem pensar teoricamente sobre as questões. Então, nós também deixamos esse trabalho final mais aberto, né? Ele vai ser submetido a uma banca que vai, né, ele vai apresentar e ter que defender perante uma banca examinadora no formato online, né? Que nós estamos considerando aqui, porque tem gente do Brasil inteiro, inclusive, como eu falei com vocês, as aulas começaram ontem e temos alunos também de fora do Brasil. Então, tudo vai ser online. Esse curso é um curso da PUC virtual, ou seja, é um curso 100% online,
mesmo quando pudermos voltar à sala de aula. Né? Então, daqui um ano, ou daqui 6 meses, a gente voltando, as aulas vão continuar sendo síncronas online, não síncronas presencial. Então, as informações especificamente aqui. As aulas começaram ontem, mas as inscrições estão abertas até o final da semana, e as aulas vão até dezembro de 2022. Como a PUC fez uma parceria com o Cinep, as escolas filiadas ao Cinep têm 20% de desconto na mensalidade durante todo o curso. E aí eu deixo o e-mail para vocês poderem fazer contato, e vou colocar também aqui, aí o Lucas, você me fala, se é no chat ou nas perguntas, o link para as inscrições, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, já finalizando a minha fala, começamos com a primeira disciplina, que é Concepções de Bilinguismo e Plurilinguismo, né, que foi colocado no ar ontem. A primeira aula síncrona foi ontem. Então, nós temos aí, neste primeiro semestre de curso, 3 disciplinas. Então, só para eu dar um exemplo, a Valquíria é da Letras, e o Teodoro e a Estela são professores da Pedagogia. Né, e a gente vai com aula até um pouquinho antes do Natal, completando aí as 4 semanas de cada disciplina. No primeiro semestre de 2022, teremos 5 disciplinas, né? A primeira é começando em 31 de janeiro, Contextos Educacionais Brasileiros Plurilingües, e aí temos 2 disciplinas, vocês podem ver aqui, Educação Plurilingüe para Crianças, Ensino Infantil Fundamental 1, e no semestre seguinte entra o Fundamental 2, né? E já começa a produção científica, essa disciplina, que é já pensando nesse trabalho de final de curso. E no segundo semestre de 2022, são 4 disciplinas. E por que 4, né? A gente resolveu dar férias. Normalmente, a PUC virtual tem um calendário diferenciado dentro da PUC, mas pensando que o nosso aluno, né, são professores que vão estar cansados em julho e vão entrar de recesso por 2 semanas ou 3 semanas, nós também vamos fazer esse recesso para acompanhar o calendário escolar, né, das escolas de ensino fundamental e médio. E, então, voltamos no dia 1º de agosto e vamos até início de dezembro, e depois entra as apresentações para a banca do TCC. Então, esse é o nosso curso. Estou aberta a responder perguntas, né? Priscila, deixa eu te perguntar. Esse curso, ele vai ser... eu não entendi isso. Vai ser uma turma única? Ele vai ser semestral, o ingresso dele? A PUC está pensando em fazer essa formação contínua ou por algum tempo limitado? Quer dizer, igual você disse, que a aula começou hoje, né? Quem não conseguiu se inscrever, pode se inscrever no semestre que vem ou é no ano que vem? Como é que vai ser essa distribuição temporal das inscrições? Tá, a nossa ideia, Lucas, é ofertar todo o semestre. Então, a cada semestre começar uma turma nova. Essa é a nossa ideia, né? É claro que tem que ter um número mínimo de alunos, mas eu acho que nós vamos ter, principalmente pela demanda, né? E pelas parcerias que a PUC está fazendo, como essa com o Cinep, mas o nosso planejamento foi ter... Então, começamos agora em setembro, no início do ano que vem, né? Provavelmente dia 31 também, ou no início de fevereiro, 31 de janeiro ou início de fevereiro, começa uma turma 2. Agora, tem uma sequência. O ideal é esse aluno fazer a sequência, ou seja, esses 3 semestres e pegar essas disciplinas nessa sequência, entendeu? Agora, é claro que pode ser que fique devendo uma para trás, isso pode acontecer, né? Como acontece na universidade, mas a ideia é todo semestre ter turma nova. Tá certo, deixa eu ver se tem alguma... Atualmente, a Fernanda está perguntando, ela está falando que ela faz metodologias ativas para a educação na PUC virtual, se ela pode migrar para esse curso, se é possível fazer isso. Olha, eu não sei te falar, porque são disciplinas diferentes,
né? Então, é melhor ela entrar em contato com a PUC e tirar essas dúvidas diretamente com o pessoal que trabalha com as inscrições e com os outros cursos, para ver se isso é possível. Porque pode ser que tenha uma diferença aí em valores e tudo, né? Uhum. Mas Tá. entre em contato. Uhum. Tá. De qualquer maneira, fica o convite aqui, né, Priscila, também para as pessoas que estão participando, para os professores, para os educadores, para poder, né, só de saber que existe o curso, né, quer dizer que não que está se iniciando essa formação nessa área, já é muito importante, né, ter essa... Exatamente. E assim, pensando que ele foi, o curso foi pensado o tempo todo com foco nesse professor que está atuando, né? Então, nosso primeiro público-alvo foi o Santa Maria, né? Que foi eles que chegaram para a gente pedindo esse curso. E aí, claro que nós abrimos esse leque, pensando em todos os professores aqui de Minas Gerais que vão querer se atualizar, que vão querer ter esse certificado, e nós vimos que tem gente do Brasil todo. Então, não se restringiu a Minas Gerais, não se restringiu ao Colégio Santa Maria, né? Mas nós começamos a fazer essas parcerias e tem sido muito interessante para a gente, né? Até pelas experiências e não focar em uma língua só. Então, né, eu sei que já tem gente, por exemplo, da Fundação Torino, tem pessoas, né, de outras escolas com outras línguas. Então, não foca só no inglês, porque essa era uma primeira dúvida. Será que vai ser só para quem fala inglês? Não é só para quem fala inglês, né? Quem dá aula de inglês, em inglês também. Tá certo. E aí, se você for professor, estiver aqui assistindo a gente, se quiser fazer o curso, verifique se a escola é sindicalizada ao Sinep, né? Pergunta para o diretor, para a diretora, e aí vocês podem fazer essa inscrição aí com desconto, né? Que é essa parceria da PUC com o Sindicato das Escolas de Minas Gerais. Vou chamar a Zuleika aqui para fazer nosso encerramento, para poder se despedir, já de antemão, agradecendo a Jussara, a Priscila, a Rita, a Cláudia, nossa querida Cláudia, sempre presente, ao Jonas, que está fazendo o nossa parte técnica, que ele não está deixando ninguém cair, quer dizer, a Cláudia caiu um pouquinho, mas ela voltou rápido. A Priscila deixou aqui no chat mais informação, né? O link aqui, o não é isso, Priscila? É o link do curso já no site para quem quiser saber mais e para as inscrições. Então, ótimo, ó, já está o link aqui, vocês podem se inscrever, se quiserem. Eu vou compartilhar aqui, amanhã a gente, igual eu falei, nossa programação está intensa, então a gente tem um evento amanhã, que é com a professora Lucília Panicé, que é uma neurocientista, que já há bastante tempo faz palestras para escolas. É uma palestra gratuita que se chama Ser e Conviver. Ser e Conviver como ferramentas neurocientíficas para otimizar a aprendizagem. Ela vai falar desse momento que a gente está vivendo e de quais estratégias que os educadores podem ter para poder otimizar a aprendizagem depois de tanto tempo aí sem as aulas presenciais. Então, vai ser amanhã, às 19 horas, as inscrições são gratuitas, tem o link aqui embaixo das inscrições, só que vocês podem entrar no Instagram do Sinep, que é o @SinepMG, tudo junto, e eu publiquei agora há pouco nos stories, vocês podem ir lá, já tem aquele famoso arrasta para cima, que na verdade agora é um link que você só aperta assim com o celular, e vocês podem fazer a inscrição. Vou passar a palavra agora para a Zuleika para fazer o encerramento, e para poder despedir aqui das nossas convidadas dessa noite. Mais uma vez, agradecer, né? Eu estou encantada, gente, estou encantada com a apresentação, né? com a riqueza de informação que a Rita trouxe, a Jussara explicando toda, né, a resolução, a Cláudia, e complementando, eu acho que quase que o bolo assou, ele foi para o forno, né? Porque já trazendo a Priscila aí, já com o curso, para poder já fazer a formação, e o que mais preocupa a gente é justamente isso, né, Priscila? Eu acho assim que tudo na vida a gente tem que estar pensando justamente nessa formação. Eu trabalho em escola há 40 anos. Eu sempre ouvi falar em formação continuada, mas eu nunca vi de fato uma formação continuada acontecer em nenhuma escola. Formação continuada que eu falo assim, começar e não parar.
né? Formações esporádicas, elas não formam. A gente aprendeu isso e a gente tem falado isso muito nas escolas, né? Então, eu acho que a formação continuada, ela também veio para ficar. Essas novidades acontecem, então, só mesmo professores como esses que estão aqui até agora, né, depois de quase 1h40 aí que nós estamos aí, que são esses que vão aceitar essas mudanças e comungar com a gente essa revolução que está vindo aí. Então, eu só tenho que agradecer muito a disponibilidade de todas vocês, né? A gente está vendo mesmo que cada vez mais as mulheres assumem toda essa dimensão de mudança, né? Mesmo tendo filho pequeno aí, vi a sua menininha, não sei, aí atrás, Priscila, né? Mas é nesse dia a dia nosso que a gente acaba transformando muitas cabeças e abrindo mais ainda esse mundão aí, né? Muito obrigada, gente, gratidão aí a vocês, por tudo que vocês trouxeram, com tanta riqueza, com uma aula, uma explicação assim que eu fiquei encantada. Muito obrigada a todos, a Cláudia aí pela articulação das convidadas, né? E pela competência que vocês deixaram aí bem claro para nós, que veio mesmo para ficar, como foi dito, né? Para vocês, uma boa noite, muito obrigada por tudo, e aos que estão ainda aí nos ouvindo, né? Um bom descanso, e até amanhã, que nós temos mais um evento amanhã, no mesmo horário. É isso aí. Obrigado, Jussara, obrigado, Priscila, obrigado, Rita, obrigado, Cláudia, Jonas, Zuleika, todo mundo, obrigado vocês que ficaram com a gente até hoje, até agora, até essa hora, e a gravação vai estar amanhã, ou mais tardar depois de amanhã, no nosso canal do YouTube, www.youtube.com, na parte de busca, Cinep MG, tudo junto. Tá certo? Pessoal, obrigado, e até a próxima, até amanhã, às 7h da noite. Tchau.